A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs. Ainda da série A Bíblia como um manual de Deus escrito para orientar a vida prática do ser humano, do dia a dia, Jesus Cristo, no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer assim, em um dos momentos em que ele está ensinando os seus discípulos e nos ensinando também. A palavra do cristão deve ser sim, sim ou não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Às vezes as pessoas me perguntam, Pastor Marcelo, qual é a origem do mal? E sem titubear eu posso responder que a origem do mal é o ser humano. Porque o mal é um elemento em abstrato, assim como o amor é um elemento em abstrato. O mal, ele só pode se materializar se houver um catalisador. Assim como o amor, assim como a ternura, assim como o carinho. De nada adianta você dizer ou pensar que ama alguém, mas não materializar este sentimento em atos, em defesa, em cuidado, em representatividade. Do mesmo jeito, uma pessoa pode dizer, olha, eu sinto um ódio mortal de uma pessoa, mas se este ódio, se esta mágoa, este ressentimento estiver somente no coração do ser humano, ele nada fará em desvantagem ou contra o outro. Então a origem do bem e a origem também do mal é o próprio ser humano. Então vamos lá. E aí por que, Pastor Marcelo, Jesus Cristo vai me dizer que a palavra do cristão deve ser sim ou não? Primeiro, o cristão é aquela pessoa que passou a compreender a eficácia e a abrangência dos seus atos. Passou a compreender que é preciso administrar os dons pessoais do Espírito e também ser usado ou estar à disposição dos dons espirituais, estes do Espírito Santo. Então vamos lá, a palavra do Senhor na carta que Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, ela vai dizer ali dos frutos do Espírito, e entre estes frutos do Espírito está uma menção ao domínio próprio. Então se eu consigo dominar a minha palavra, e aí, se a palavra que eu digo é sim, é porque eu já entendi que a palavra que sair da minha boca, ela terá um direcionamento e ela também será engajada naquilo que foi dito. Vamos lá, vamos deixar isso para o entendimento do dia a dia. Quando o cristão diz sim para algo que lhe foi oferecido, uma proposta ou algo que ele queira autorizar, este sim tem como referência que ele já entendeu que as suas ações, elas não são somente ações humanas, são também ações espirituais. Então este sim está alinhado com a defesa da sua fé, com a defesa da moral, da dignidade cristã. Então não há barreira. Sim, eu vou lá na fonte e autorizo que isso seja feito. Isso transcende a condição humana. Ou, se o cristão diz não para uma determinada situação, significa que ele está ciente de que ele precisa bloquear o início daquela situação, porque não está em conformidade com aquilo que ele defende, com aquilo que ele aprendeu. Ele entendeu que os reflexos desta situação tomará proporções indesejadas e às vezes sairá do controle da vida humana. Então veja, eu autorizo na fonte ou eu bloqueio na fonte, dizendo sim e dizendo também não. Mas aí ainda resta a opção de o que passar disso é procedência maligna. Vejam que o texto ele é cristalino. Eu tenho a mesma fonte para que seja feito ou que não seja feito, e eu tenho uma fonte paralela. É a fonte do engano, é a fonte do descaso, é a fonte de uma resposta que não tenha parâmetro no sim ou no não. O que passa disso, se eu não sei qual é a fonte, se eu não sei qual é o objetivo, se eu não sei se aquela situação está acampada ou protegida pela vicissitude da própria palavra do Senhor, e eu mesmo assim autorizo o segmento, o prosseguimento do feito, então a procedência, a fonte em que aquilo será amparado é a fonte do mal.
prestem bastante atenção. Eu digo que a Bíblia é o manual de Deus escrito para embasar o ser humano na tomada de decisões do dia a dia. Se você analisar, se você colocar a sua vida diante da presença do Senhor e aplicar o conhecimento recebido direto do nosso Deus à sua vida, ao seu dia a dia, jamais nós tropeçaremos. Jamais você tropeçará. Jamais permitirá que uma situação que não esteja coberta pelo direcionamento de Deus aconteça na sua vida. Toma posse desta palavra, administre, alinhe todos os seus projetos segundo o querer de Deus e verdadeiramente você terminará esse dia e todos os dias da sua vida abençoado, porque assim é a vontade do Senhor, que nós tenhamos dias de bênção, de paz e não de morte, de tristeza ou de tragédia, porque Ele é o nosso Deus e tem nos ensinado para a glória do seu santo nome.